Olá, querido. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Eu quero pedir permissão para entrar no seu lar, para entrar na sua casa. Eu venho trazendo comigo para poder entrar na sua casa a palavra de Deus e quero te convidar a meditar e refletir nela comigo. Amém? Nesse domingo. Então, com licença, entrar na sua casa, entrar no seu lar, no aconchego do seu lar, trazendo aquilo que eu trago. Primeiramente, eu quero agradecer publicamente aos irmãos Abimael e Valdeângelo por estarem conosco adorando a Deus. É um privilégio para nós compartilhar a adoração com esses dois adoradores, né? Eles já nos abençoaram no domingo passado e esse domingo, mais uma vez, eles foram bênção nas nossas vidas e vão ser ainda muito mais vezes, se Deus assim permitir, que eu tenho certeza que em breve nós vamos nos reunir juntos aqui em Fortaleza e fazer uma adoração presencial maravilhosa. Amém? Eu gostaria também de dar os parabéns a todos os pais que estão nos assistindo. Parabéns, papai, pelo seu dia hoje, domingo, Dia dos Pais. E que bom estar na sua casa comemorando com você esse Dia dos Pais. Hoje é um dia extremamente especial porque você, pai, você tem uma missão extremamente importante, uma missão de conduzir a sua casa pelo caminho correto, conduzir a sua casa pelo caminho de Deus, proteger o seu lar de qualquer inimigo. É função, é missão sua, pai. Então não se esqueça de proteger contra os inimigos invisíveis. Invisíveis, mas reais, aqueles inimigos que nós não vemos, mas que existem e que muitos pais insistem em não proteger a sua casa deles, né? Então, nós queremos que você, pai, e a nossa oração é para que você proteja a sua casa desses inimigos, inimigos que tentam destruir o casamento e tentam destruir a família. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse domingo. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Abimael e do Valdeângelo. Abençoa sobremaneira a vida desses homens, Pai. Que eles continuem te adorando, Pai. Levando adoração por onde eles forem, Pai. Ou, Senhor, não permita que essa adoração fuja do coração deles em hipótese nenhuma, Pai. Obrigado por estar compartilhando com eles esse tempo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Vai sobre eles agora, Senhor. E remunera eles de alguma forma por tudo que eles têm feito para o teu reino, Pai. Remunera com a tua glória, com a tua graça, com o teu amor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado também por hoje, pelo Dia dos Pais. Nós queremos te pedir por cada pai. Oh, Senhor, que cada pai entenda o seu posicionamento em Deus, Pai. Que cada pai entenda o seu posicionamento na família. Que cada pai entenda o seu posicionamento em casa, Senhor. Em nome de Jesus, protege os pais, assim como os pais têm a missão de proteger a casa, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa também esse culto que nós vamos ter nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Nós pedimos a Tua presença nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre as nossas mentes, abre os nossos corações para que a gente possa entender e vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado por tudo. Nós queremos beber a Tua porção para hoje, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. E o que nós temos para hoje? Eu gostaria que você fechasse os olhos e eu vou ler uma definição e eu queria que você sentisse essa definição dentro de você. Então, feche os teus olhos que eu vou ler a definição de uma palavra. Deixado ao abandono. Desamparado, desprezado, esquecido, ignorado, menosprezado. Querido, qual foi o teu sentimento quando eu fui lendo essas palavras? Qual foi o teu sentimento
quando eu fui falando uma por uma, qual foi o teu sentimento? Essas palavras, elas definem a palavra abandono, abandonado. E é uma palavra muito forte e uma palavra muito triste. Será que você já foi abandonado por alguém? Imagine uma criança abandonada pelos seus pais. Imagine essa cena extremamente triste, os pais dentro de um carro, em uma estrada, no meio do nada, o filho no banco de trás, de repente o pai olha para a mãe olha para o pai, eles concordam com a cabeça, eles param o carro no acostamento, descem a criança, deixam a criança ali e vão embora. Imagine o sentimento de uma criança dessa. Imagine um pai agora abandonado por seus filhos, colocado em um abrigo para idosos. Aquele pai que tanto deu amor, que tanto deu carinho, que tanto se esforçou na medida do seu possível para criar os seus filhos, agora vêm seus filhos sem tempo para cuidar deles e os abandonando ali naquele local. O que você sentiria? Imagine um cão, um cachorro que não entende muita coisa, sendo abandonado por seus donos e vendo seus donos indo embora e ele correndo atrás, tentando pegar, e quanto mais ele corre, mais os donos se distanciam. Abandono. Imagine uma noiva que no altar ela é abandonada pelo seu noivo, ou vice-versa, um noivo que no altar é abandonado pela sua noiva. O que você sente quando você ouve essas histórias? O que você sentiu quando você estava com os olhos fechados? É assim que nós queremos começar a pregação de hoje. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31. Mateus 26, a partir do versículo 31. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Oh, queridos, aqui nós estamos diante de uma das frases mais tristes do Evangelho. Jesus estava à mesa com seus discípulos, eles estavam comendo e bebendo a sua última ceia. Jesus parte o pão, Jesus toma o cálice, ele oferece aos seus discípulos, fala sobre a necessidade da sua ida, ele fala sobre tudo que haveria de acontecer, ele fala sobre o seu traidor e diz a frase mais triste, ou uma das mais tristes do Evangelho. Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Jesus estava dizendo: olha, não importa o quanto vocês estejam maravilhados com tudo que eu fiz no meio de vocês. Não importa. Não importa o quanto eu os amei nesse tempo. Não importa. Não importa o quão animados vocês estejam para ter um novo rei da forma que vocês querem. Não importa. Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Queridos, existe um grande abismo entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos.
Abismo esse que somente Deus é capaz de detectar e Ele detecta. E Ele detecta. Uma vez um homem estava em pecado, em grande pecado. E o pastor foi conversar com ele. E quando aquele homem viu o pastor chegando, antes do pastor chegar, como se ele estivesse já se defendendo e atacando ao mesmo tempo, ele olha para o pastor antes do pastor falar qualquer coisa e ele diz para o pastor: olha, pastor, o único que pode me julgar é Deus. O único que pode julgar o que eu estou fazendo é Deus. E o pastor olhou para ele e disse: como é? E ele disse: pastor, a única pessoa que pode me julgar é Deus. E o pastor olhou para ele e disse: isso não te preocupa, meu irmão? Não te preocupa. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Eu estou dizendo isso porque Pedro olha para Jesus, até com um ar de reprovação no que Jesus fala. Ainda que todos te abandonem, diz Pedro, eu nunca te abandonarei. Então ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, olha, isso aí que você está falando não é verdade, Jesus. Porque ainda que todo mundo te abandone, eu estarei contigo, Jesus. E Jesus responde: Pedro, o que você está falando, Pedro? Ainda hoje eu te asseguro, Pedro. Olha, quando você estiver lendo a Bíblia, que você vê Jesus falando assim: eu te asseguro para tudo. E Jesus diz para Pedro: Pedro, eu te asseguro, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você, Pedro, me negará. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, da mesma forma como Jesus disse para aqueles 12, da mesma forma como Jesus disse para Pedro ali, sentado na mesa, hoje Jesus nos fala: vocês estão hoje aqui comendo comigo. Vocês estão hoje aqui dividindo a mesa comigo, ouvindo as minhas palavras. Vocês estão aqui presenciando tudo que eu tenho feito, mas ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. E uma coisa é certa, diante de Deus, não adianta você tentar parecer ser aquilo que você não é. Diante de Deus, não adianta eu tentar parecer ser aquilo que eu não sou. Sabe de uma coisa? Pedro transbordava de autoconfiança. Presta atenção nisso. Pedro diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, de modo algum eu te negarei. Pedro transbordava a autoconfiança. Pedro confiava nos seus próprios recursos. Pedro confiava no seu braço. Pedro confiava na sua espada. Mas parece que Pedro só não confiava nos planos de Deus. Eita, Senhor. Por isso, Pedro transbordava a autoconfiança. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos de menos autoconfiança e mais confiança do alto. Deixa eu repetir para você entender bem isso. Nós precisamos de menos autoconfiança e mais confiança do alto, porque hoje nós temos aprendido muito a ter autoconfiança, a confiar em nós. Vai lá, você pode, vai lá, você consegue. Isso é fácil hoje em dia. Nós somos doutrinados a ter uma autoconfiança. Mas nós ficamos devendo muito em aprender a ter a confiança do alto. Portanto, querido, nós precisamos ter menos autoconfiança e ter mais confiança do alto. Pedro tinha autoconfiança. Tinha uma autoconfiança até grande demais, enorme. Até que apareceu algo que era maior do que ele. Então Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu quero trazer essa passagem para os dias de hoje, porque talvez você não esteja entendendo. Eu estou falando sobre a diferença entre o discurso e a prática.
Ainda que seja necessário morrer contigo, Senhor, eu morrerei. Uma vez estava em um culto, estava acontecendo um culto, e o pastor estava pregando, e de repente entraram alguns homens encapuçados, armados com metralhadoras e fuzis. E aqueles homens fecharam o culto e as pessoas lá desesperadas lá dentro. De repente eles olharam e falaram assim: eu vou dar oportunidade para quem quiser sair e negar Jesus, a hora é essa. Saiu uma parte da igreja. Depois aqueles homens olharam e falaram: nós vamos começar a atirar em 5 segundos, eu vou dar mais 5 segundos. Para aquele que negar Jesus pode sair, vai ter a sua vida poupada. E aí saíram mais algumas pessoas. De repente aquele homem subiu no púlpito e disse assim: agora nós vamos começar matando todos. Mas eu vou dar mais 10 segundos. Quem conseguir sair vai ter a sua vida poupada. E aí saiu a grande multidão. E ficaram 5 ou 6 pessoas. E o pastor. E aí aquele grupo encapuçado tirou a máscara. Eles olharam um para os outros e falaram: pastor, pode continuar o culto, pastor. Aqui estão os verdadeiros adoradores. Querido, é claro que essa história é uma história extrema, mas ela é uma história que ilustra muito bem até que ponto você está disposto a se entregar por Cristo. Até que ponto? Pedro era muito bem intencionado, isso não se discute. Ele estava até realmente sentindo aquilo naquele momento. Mas o que Deus queria dizer para Pedro e o que Deus queria dizer para mim e para você hoje era: Pedro, eu quero mais do que discursos inflamados. Pedro, eu quero mais do que discursos recheados de uma declaração de amor. Sabe por quê? Porque hoje a maioria das pessoas se dizem cristãs. Muitas até fazem discursos cheios de amor por Deus. Mas quando aparece algo maior do que elas, então a saída é negar a Jesus, para se enquadrar naquilo que o mundo quer que elas se enquadrem. Seguir a Jesus é legal, mas ser rejeitado pelo mundo é terrível. Eu prefiro tentar unir as duas coisas. Está chegando o tempo em que haverá separação do joio do trigo. E a diferença entre o joio e o trigo é o fruto que ele dá. O joio não dá fruto nenhum. Portanto, querido, preste atenção no fruto que você tem dado. E o fruto que você tem dado deve ser um fruto que agrade a Deus e não aos homens. Somente a Deus. Mas como assim, pastor? Como seria isso na prática? Eu vou tentar te explicar com alguns exemplos bem práticos, querido. A Bíblia diz que o homem deve ser fiel à mulher, deve ser fiel à sua esposa. Mas quando aparece uma tentação, parece que essa tentação é maior do que a gente. E o que acontece? O homem abandona o que o mestre diz. Sabe para quê? Para satisfazer a vontade da carne. E aí sabe o que acontece? Ele começa a achar 1000 desculpas. Também a minha mulher está ficando velha, também a minha mulher não me trata tão bem quanto deveria, também não está tendo mais romantismo dentro da minha casa. Por quê? Culpa tua. O homem também é responsável por manter um ambiente de intimidade dentro do lar, não só a mulher. Não só a mulher. Então é como se você jurasse fidelidade, mas na hora H você abandonasse aquilo que você jurou. Quer um outro exemplo? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E a mulher diz que ama Jesus, a mulher diz que vai seguir Jesus, a mulher diz que vai entregar o seu coração para Jesus, mas ser submissa ao marido não, é demais para mim. Como assim? Se a própria palavra diz que a mulher seja submissa, e aí depois é um outro tema de pregação, falar sobre submissão. Mas acho que vale uma palhinha aqui para aquelas mulheres que estão assistindo, que talvez estejam olhando torto agora, dizendo: eu submissa? Mulheres, sede submissas aos seus maridos.
é uma ordenança. E o que é submissão? Submissão é estar sob a mesma missão. É entregar a missão para o marido e juntar-se a ele nessa missão. E o que eu percebo nessa frase, sede submissa? Eu percebo que a responsabilidade é do homem. Homem, presta atenção. A responsabilidade de trazer uma missão séria, uma missão justa, uma missão correta, uma missão que seja nos caminhos do Senhor é tua, homem. A mulher, ela se encaixa na tua missão. Agora presta atenção numa coisa, mulher. Qual é a mulher que não quer ser submissa, ou seja, está na mesma missão quando o marido traz a melhor missão para casa? Quando a missão do marido é proteger o lar, é juntar o lar, é ter um lar em harmonia. Qual mulher não quer ter essa submissão, seguir essa submissão? Então nós precisamos entender o que a Bíblia diz para depois nós começarmos a juntar. Mas tem mulher que a palavra submissão elas já olham olhando torto, porque nós ouvimos muito o mundo, que o mundo diz, e o feminismo está aí para dizer não, submissão jamais. O feminismo nem sabe o que é submissão, nem sabe o que é submissão pelos olhos da Bíblia, pelo ponto de vista da Bíblia. Por isso nós precisamos ser fiéis, primeiramente, àquilo que a palavra nos diz. Nós dizemos que vamos seguir a Deus de todo o nosso coração, mas quando as coisas começam a sair do nosso controle, quando elas começam a sair dos nossos planos, o que acontece? Nos desesperamos. Sabe por quê? Porque na verdade nós estamos seguindo não os planos de Deus, mas nós estamos seguindo os nossos próprios planos. Nós não estamos seguindo aquilo que Deus quer para nós, mas nós estamos seguindo aquilo que nós queremos, trazendo Deus apenas para o lado como um parceiro. Ei, parceiro, fica aí. Qualquer coisa eu te aciono, parceirão. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Jesus foi abandonado. Jesus foi desprezado. Jesus foi rejeitado por todos. Abra sua Bíblia em Isaías 53:3. Isaías 53:3 diz algo que é interessantíssimo. Isaías foi um profeta que veio muito antes do Senhor. Isaías diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O que acontece hoje não é muito diferente do que o profeta Isaías previu que iria acontecer e que de fato aconteceu. Não é muito diferente. Aliás, a Bíblia é extremamente certeira. Jesus foi desprezado. Jesus foi rejeitado pelos homens. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus continua sendo desprezado. Jesus continua sendo rejeitado por mim e por você muitas vezes. Se você tem dificuldade, olha, presta atenção nisso. Se você tem dificuldade em manter uma regularidade em assistir os cultos, você acha mesmo que você vai conseguir viver uma vida dedicada a Deus? É impressionante como as pessoas chegam assim, pastor, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero me dedicar mais. Você tem assistido os cultos, querido? Não, pastor, eu não tenho tido muito tempo. Eu disse, como é que você quer se dedicar? Se você não tem conseguido tirar 1 hora do domingo, 2 horas do domingo, você quer se dedicar mais à palavra? Comece pelo começo, filho. Comece ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. E as experiências nos trazem experiência com Deus. As experiências espirituais nos dão experiência com o Pai. Então, se você tem dificuldade de manter uma regularidade de assistir um culto, você quer ser chamado de cristão? E como se não bastasse, querido. Como se não bastasse o abandono dos homens. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, relata que Jesus sofreu um outro abandono. Vamos olhar Mateus capítulo 27.
Mateus capítulo 27, versículo 46 diz: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Agora, Jesus estava literalmente só, abandonado pelos homens e também abandonado por Deus. Totalmente só. Algumas pessoas têm sérias dificuldades em entender essa passagem, queridos. Achando que Deus é ruim, que Deus abandonou o filho do momento que o filho mais precisava. Mas não é bem assim que está escrito aqui. Aliás, existe até uma explicação lá em 2 Coríntios capítulo 5. Queria que você abrisse a sua Bíblia para que você achasse também a explicação para essa passagem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. O que está acontecendo? Quando Jesus diz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que Jesus estava dizendo isso? 2 Coríntios explica porque aquele que não tinha pecado, ele precisava se fazer pecado para absorver todo o pecado da humanidade. E somente através disso a humanidade poderia ser perdoada. E no momento que ele vai receber o pecado, aquele que não tinha pecado, aquele que era um com o Pai, ele precisava se separar do Pai. Para quê? Para que o pecado pudesse se aproximar dele. Porque Deus é puro. O pecado não chega nem perto de Deus. Então, nessa hora, Deus vira as costas, se afasta de Jesus para que Jesus pudesse, enfim, cumprir aquilo que ele veio, se tornar pecado por mim e por você. E não há comunhão entre luz e trevas. Por isso, Deus corta a comunhão com Jesus naquele momento, para que Jesus pudesse fazer pecador. Não pecador, se fazer pecado por mim e por você, porque pecador ele nunca foi e nunca será. Que coisa linda, que história linda. Quando a gente entende essa história, a gente passa a amar mais o Deus que nós temos. Aleluia, querido. Aleluia. Foi capaz de abandonar o seu filho por amor aos seus filhos. E foi a única reclamação de Jesus. Jesus não reclamou de ter sido cuspido na cara. Jesus não reclamou de ter sido açoitado. Jesus não reclamou de carregar aquela cruz. Jesus não reclamou de ser chicoteado. Mas quando o Pai se afasta dele, ele não se contenta e diz: por que, Senhor, me abandonaste? Agora eu estou sentindo. Sabe o que eu aprendo com isso? Querido, você aguenta tudo, querido. Mas não queira ver o Pai se afastar de você. Não queira ver o Pai se afastar de você. Você não iria aguentar. Aleluia. Jesus rejeitado por tudo e por todos. Agora Jesus está sozinho, envolto aos pecados da humanidade. Amados, apesar de tudo isso, tudo o que Jesus passou, a forma como Jesus foi abandonado, eu quero te dizer que Jesus não nos trata na base do olho por olho, dente por dente. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse detalhe do olho por olho, dente por dente, vai no nosso canal do YouTube. Lá tem uma pregação que o título é Eu, porém, vos digo. Que a gente explica direitinho os novos mandamentos que Jesus vem trazendo. Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aleluia. Uma nova lei, agora uma lei baseada no amor, uma lei baseada na graça. E Jesus não nos trata olho por olho, dente por dente.
O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele jamais te abandona, querido. Ele jamais te abandona. Ele nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos fatos. Ele disse todos os dias. Sabe o que isso significa? Coloca isso na tua mente. Todos os dias. Isso significa que ontem Jesus esteve contigo, passou o dia contigo. Isso significa que hoje Ele está passando o dia todo contigo. Isso significa que amanhã Ele passará o dia todo contigo. Aleluia! A boa presença. Por isso que quando aquela pessoa chegou para o pastor e disse: pastor, a única pessoa que pode me julgar é Deus. O pastor olhou nos olhos dela e disse: isso não te preocupa. Você acha que você vai conseguir enganá-lo? Você acha que você vai conseguir convencê-lo como você está querendo convencer o mundo? Sabe por quê? Porque eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos fatos. Aleluia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Ah, querido, eu acho que nós já tivemos provas bíblicas suficientes de que Jesus não nos abandona. Nunca vai nos abandonar. Nem um dia sequer, nós temos prova suficiente disso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Que prova você tem dado a Ele de que você não irá abandoná-lo mais? Que prova? Deixa eu te dizer algo muito interessante. O conceito de fidelidade é algo muito interessante. O conceito de fidelidade diz assim: fidelidade é a característica de quem é fiel, daquele que demonstra zelo, daquele que demonstra respeito por alguém, lealdade. Olha que coisa interessante, continua dizendo, o dicionário continua dizendo, a característica de fidelidade: constância nos compromissos assumidos com outrem. Olha que no próprio conceito de fidelidade está a constância nos compromissos assumidos com o outro. Como é interessante. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, deixa eu te perguntar duas coisas. Primeira coisa. Que compromisso você tem assumido com Deus? Que compromisso? Pois agora, antes de fazer a segunda pergunta, eu quero te convidar para assumir um compromisso com Deus. Se você está meio perdido, eu quero te convidar agora, sim, agora, simples assim. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, quer dizer que se eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crer realmente que o Senhor que Jesus é Senhor da minha vida, eu sou salvo? Aí eu disse: é salvo. Aí ele disse: é simples assim? Aí eu disse: cara, é extremamente simples assim, uma história tão simples que começou lá no Éden com o pecado de Adão e a queda do homem, e depois veio Jesus e precisou sofrer por mim, por você, um plano dos céus e um plano contra do inferno, todos para barrar esse plano de Jesus e tudo para chegar até aqui e a gente somente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. É simples assim, cara. Aí ele olhou e disse: pastor, parece que não é tão simples não. Eu disse: não. Simples é a nossa parte que nós nem fazemos. Então eu queria te convidar hoje, agora, a você assumir um compromisso com Deus. Que compromisso você tem assumido com Ele? Assuma um compromisso. Ah, pastor, eu não sei nem o que falar, pastor, eu não sei nem o que fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Assuma um compromisso tipo: Senhor, eu quero assumir um compromisso contigo, que eu vou ler um pouco da tua palavra todos os dias. Senhor, eu quero assumir um compromisso contigo, Pai, que eu vou
orar todos os dias. Agora vem a segunda pergunta. Que tipo de constância você tem tido nos compromissos que você já assumiu? Ou que tipo de constância você espera nesse compromisso que você acabou de assumir? Né? Jesus fez um compromisso contigo, de estar contigo todos os dias, e todos os dias Ele está contigo, quer você sinta, quer não. Agora você fez um compromisso com Ele. Como você espera cumprir esse compromisso? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Vamos para a prática, querido. Agora que você assumiu um compromisso, marque um horário que você vai fazer isso. Por exemplo, eu vou acordar às 6 horas e de 6 até 6:30 eu vou ler a palavra e vou orar. Eu vou usar 15 minutos para ler a palavra e 15 minutos para orar, de 6 a 6:30. É um compromisso válido? Extremamente válido. Acorda 6 até 6:30, você lê a palavra e ora. Amém? Fechou? Esse é só um exemplo. Você pode fazer o compromisso que for. Fechou? Fechou. Coloque no seu celular. Coloque um alarme no seu celular. E coloque o alarme assim. 6 horas, coloque o alarme. Coloque assim, meu compromisso com Deus. Meu compromisso com Deus. E comece o mais rápido possível. Faça isso todos os dias. E periodicamente, querido, faça uma análise sincera de como você está sendo constante no seu compromisso. Sem desculpas. Sem desculpas. Seja fiel àquilo que você se propõe a fazer. Amém? Aleluia? Queridos, Pedro ele tinha a convicção de que ele seria fiel a Jesus até o último momento. E Jesus disse a Pedro que ainda naquela noite Pedro o trairia 3 vezes. Eu imagino que Pedro tenha se levantado daquela mesa e pensado que isso jamais fosse acontecer. Pedro se levantou pensando assim, não, isso jamais vai acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem estava certo? Quem estava certo? Pedro ou Jesus? Hoje que você conhece a história, que você conhece as passagens da Bíblia, ou pelo menos parte delas, quem estava certo? Pedro tinha acabado de dizer, não, Senhor, eu vou entregar minha vida por ti, Pedro. Ainda essa noite, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Imagine a cabeça de Pedro quando negou Jesus 3 vezes e, de repente, quando ele nega a terceira, o galo canta. Imagine. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te lembrar em quem Pedro se transformou depois disso. Pedro foi aquele que no início de tudo, enquanto todos ainda estavam meio atordoados com a ressurreição de Jesus, ele se levanta e ele começa a pregar. Primeiro para a escolha do discípulo que ficaria no lugar de Judas, que foi Matias. E depois no início da igreja, está lá em Atos 1,15, você pode pegar depois e ler. Pedro é aquele que se levanta e é aquele que toma a iniciativa. E por que eu estou dizendo isso, querido? Presta bem atenção. Porque não importa quantas vezes você o abandonou. Não importa quantas vezes você desamparou Jesus. Não importa quantas vezes você menosprezou Jesus. Não importa. O que Deus está interessado agora é em saber no que você se transformará daqui para frente. Porque Deus vê lá na frente. É interessante como Deus nos vê muito adiante do que nós mesmos nos vemos. Gideão era um homem que estava malhando o trigo
escondido, com medo dos midianitas que vinham e roubavam as colheitas dos israelitas. E Gideão malhando escondido. E quando Deus chega para falar com Gideão, ele diz: homem corajoso. Gideão deve ter dito: que é isso, Deus? Eu estou aqui escondido, eu estou morrendo de medo, na verdade. E Deus diz: não, mas preste atenção, Gideão. Estou te vendo lá na frente. Lá na frente. Talvez assim que o galo cantou, Pedro olhou e disse: eu não presto para nada. Para nada. Eu neguei o meu mestre 3 vezes, logo depois que eu disse que ia morrer com ele. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu estou te vendo lá na frente. Eu estou te vendo lá em Atos capítulo 1, 15, Pedro. Eu estou te vendo lá em Atos capítulo 2, pelo início da igreja, quando você se levanta, Pedro. E você abre a congregação falando de mim, Pedro. Eu estou te vendo lá na frente. E hoje Deus está falando para mim e para você. Olha, não importa quantas vezes você já me negou, quantas vezes você tem me menosprezado, quantas vezes você tem passado o dia sem pelo menos lembrar de mim, mas eu estou pensando em você lá na frente. Deus está te convidando a escrever uma nova história. Agora com um compromisso, agora com uma aliança, querido. Agora com constância. Agora você novamente tem 2 opções. A primeira opção é esquecer o compromisso que você acabou de fazer com Deus. Esquecer esse compromisso. E a segunda opção é agir como Pedro. Honrar o compromisso como uma aliança. E começar já a trabalhar a constância nesse compromisso. E eu quero encerrar te fazendo mais uma pergunta. Será que você vai abandonar Jesus ainda esta noite? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica na paz, querido.